Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. E aí, tudo bem com vocês? Tudo? Que bom! Estamos aqui mais uma vez com as nossas videoaulas, hoje com a nossa disciplina de História, onde vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre período paleolítico e período neolítico. Abordando especificamente na nossa aula de hoje, vamos entender de que forma ocorreu o período neolítico ou Idade da Pedra Polida, como é muito conhecida, como é muito mencionada. E aí, o que é que você vai fazer na nossa aula de hoje? Fiquem atentos. Vai correr lá, pegar o seu caderno para fazer anotações sobre a nossa aula de hoje, principalmente porque esse nosso assuntozinho específico, ele não tem no seu livro, então é uma complementação. O seu livro ele está abordando sobre a era paleolítica, mas não tem falando sobre a era neolítica, especificamente sobre o que vou mencionar hoje. Então, é uma forma de vocês terem mais assuntos com relação aos homínideos que a gente vem estudando, sobre a evolução do ser humano de acordo com a teoria evolucionista, de acordo com a teoria da ciência, da natureza. Esse assunto ele está dentro do seu TD, então vocês precisam ter bastante informação para conseguir resolver o TD. Então, corre lá mais uma vez, pega o caderno para fazer a anotação no decorrer da nossa aula. Posso começar? Pegaram o TD? Estão preparados? Sim? Estão com preguiça? Deixa a preguiça de lado. Estão com sono? Passa água no rosto para poder prestar atenção na nossa aula. Foco aqui, ó. Aqui. Esquece tudo que está ao seu redor. Preste atenção no que eu vou estar falando para vocês. Vou começar a nossa aula, viu? Então, vamos lá. E aí, como uma das nossas orientações, que eu espero que vocês sigam, fiquem atentos, não vão sair anotando tudo que tem na tela para vocês, não. Logo copiando, não. Tenha calma. Preste atenção na leitura, na explicação e depois aí eu digo o que vocês vão copiar. Não precisa ser tudo. Então, preste atenção aqui, se liga aqui. Olha lá, preste atenção, não sai copiando tudo, que você não vai ouvir o que eu estou falando, não vai compreender. Então, começando a nossa explicação, temos o seguinte. Deixa eu vir aqui para vocês com a cor. Esse período, que período é esse? O Neolítico, ele é dominado como Idade da Pedra Polida. Isso quer dizer que ele está relacionado com os instrumentos que foram desenvolvidos, as ferramentas que foram produzidas através da utilização da pedra. Então, temos aqui, ó, uma vez que os instrumentos começam a ser produzidos através de quê? Do polimento da pedra e do trabalho no fio do corte. Com relação a isso aqui, o que você vai anotar, o que você vai colocar como ponto de informação? Primeira coisa, você vai colocar o título. Qual é o título? Paleolítico ou Neolítico? Que estamos estudando hoje. Não prestou atenção, né? Estamos estudando o período Neolítico. Então, escreva aí, Neolítico. Aí, a primeira observação. Conhecido também como Idade da Pedra Polida. Conhecido também como Idade da Pedra Polida. Nossa segunda informação. Essa denominação se deu porque os homídeos, essa denominação se deu porque os homídeos começaram a construir instrumentos e ferramentas através da pedra. Essa denominação se deu porque os homídeos começaram a construir suas ferramentas através da pedra. Ponto. Agora preste atenção. Quando eu falo de homídeos na era neolítica, a gente tem os homos erectos, os homos sapiens e os homos sapiens sapiens. Vimos no decorrer das nossas aulas primatas,
Aí viemos os Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens e Homo sapiens sapiens. Isso aqui a gente já estudou em várias aulas. Já é para estar aqui, ó. Essa sequência já é para estar aqui na sua cacholinha, na sua mente. Já é para você ter compreendido. Nosso segundo ponto, nosso quadradozinho, nossa tarja azul, fala o seguinte: o período neolítico está relacionado à sedentarização do homem, consequentemente ao desenvolvimento das atividades agrícolas e pastoreio. Calma. Vimos nas nossas aulas anteriores a introdução sobre o período neolítico, onde eu mencionei para vocês que durante a evolução da origem humana, de acordo com as ciências, ou seja, os homídeos, eles inicialmente eram nômades, se deslocavam dentro do território porque tinha essa necessidade de sobreviver, tanto por conta do clima como por questão do alimento. Esse período foi lá na era paleolítica. Quando a gente chegou aqui na era neolítica, os homídeos eles já se tornaram sedentários. Por quê? Começaram a fixar moradia, ou seja, construir suas casas. Inicialmente, essas casas eram construídas com estacas e peles de animais. Depois, passou a ser construídas com barro e pedra. Então, começaram a ter moradia fixa. O grupo dos homídeos passou a ser maior, que até então, lá no Paleolítico, era um grupo pequeno, ou seja, era um grupo familiar, pela questão da sobrevivência. Aqui na era neolítica já se agrupavam de 20 a 30 pessoas, então a gente pode dizer que já era formado uma comunidade. Esse período neolítico, além da questão deles sobreviverem com a caça e a pesca e a coleta de frutos, eles também começaram a praticar outras atividades. Quais foram essas atividades? A agricultura e o pastoreio, que foi a pecuária. Suas casas, suas construções eram próximas de rios, exatamente pela questão da sobrevivência. Então, eles precisavam dessa água, tanto para irrigar a questão da agricultura, como também para o seu próprio sustento, ou seja, para beber, para o banho, para caçar, para pescar. Então, o rio também era uma fonte de alimento para os grupos do sedentário. O que você vai anotar desse ponto aqui, que é a nossa terceira observação? Coloque aí. Os homídeos no período neolítico, eles eram sedentários, porque tinham moradia fixa. Eles eram sedentários porque tinham moradia fixa. Continuando, agora a gente vai para o nosso terceiro quadrado, nossa terceira tarja, que é a verde. Assim, com essa mudança de postura, inaugura-se um novo modo de vida, onde o homem do Neolítico começou a se relacionar com a natureza, cultivando plantas, como a domesticar os animais, que é a questão da agricultura e do pastoreio. Continuando, note que o homem do período pré-histórico, ou seja, lá da era paleolítica, ele era nômade, ou seja, se deslocava constantemente em busca de abrigos e alimentos, tornando assim caçadores e coletores. Foi o que eu mencionei para vocês há pouco. Na era paleolítica, eles se deslocavam dentro do território por questão de sobrevivência, por conta do clima e precisar se alimentar. Eles eram caçadores e coletores, porque caçadores pescavam e matavam os animais, ou seja, a caça, e coletores que retiravam as frutas das plantas. Então, daqui, as nossas observações foram essas. Vamos continuar. E aí, continuando as nossas informações de observação, temos o seguinte. Por esse motivo, o período neolítico, deixa eu alterar aqui a cor para vocês, calma, com mais, é considerado um importante marco de desenvolvimento da nossa sociedade e das grandes mudanças. Essas mudanças a gente fala com questão
social, cultural. Por quê? Eles começaram a colocar em prática problemas dentro da sociedade, problemas relacionados com os conflitos, questão de segurança, proteção, não conseguindo se entender, cultural, a exploração do território e apresentações diferentes, ou seja, os alimentos diferenciados em cada localidade dentro do nosso planeta, o que se convencionou a chamar pelos historiadores, pelos geógrafos, como uma revolução neolítica ou uma revolução agrícola pastoril. Por quê? Vimos na nossa aula anterior, quando a gente falou sobre a questão paleolítica e neolítica, a parte introdutória, vimos que nesse período aqui, os neolíticos, eles praticavam a agricultura, praticavam o pastoril e eles já tinham desenvolvimento do comércio. Eles trocavam o quê? Sementes. E essa troca de semente, ela realmente acontecia porque o território, o clima, o solo, ele era adaptado para um tipo de agricultura, para um tipo de cultivo, mas o outro não era adaptado para aquele mesmo. Então, cada grupo costumava praticar um tipo de plantio, um tipo de agricultura, e depois eles trocavam sementes, eles trocavam esses produtos. Então, era uma troca o quê? Comercial. Daí, deu-se início ao nosso processo de desenvolvimento social, econômico, cultural, porque começou a se ter o processo de miscigenação, ou seja, eles já começaram a se introduzir, grupos começaram a misturar-se, ou seja, um se tornando amigo do outro, um casando com o de outro grupo e se expandindo dentro do nosso território. Nossa segunda informação que temos: o trabalho com a terra, ou seja, o cultivo dos alimentos, a agricultura, tinha como principais trigo, arroz, milho, mandioca, batata, entre outros. E a criação de animais, olha só, bois, porcos, carneiros, cavalos. Essas duas atividades, a agricultura e a pecuária, foi essencial para o desenvolvimento da sociedade no período neolítico, como para o crescimento da população que eu acabei de mencionar a vocês. A troca comercial fez com que os grupos tivessem o processo de miscigenação e começassem a se expandir pelo nosso território. Que vocês vão anotar, coloquem aí, agricultura, aí vocês vão anotar os nossos exemplos, trigo, arroz, milho, batata e mandioca. Depois, pecuária, criação de animais. Quais os animais? Boi, porco, carneiro, cavalo. Anotem. Agora, após vocês terem anotado essas duas informações da agricultura e pecuária, vamos lá para a nossa informação rosa. Temos o seguinte, ó. Isso foi possível mediante a denominação, ou seja, o domínio de técnicas agrícolas e pastoris. Lembrando a vocês que eles só conseguiram desenvolver essas duas técnicas por fixarem moradia próxima aos rios, ajudando assim, ó, na questão da alimentação, na questão da hidratação, ou seja, utilizar água para beber, não só os homídeos, mas também os animais, e para o cultivo agrícola, processo de irrigação. Os homens começavam a fazer estoques de alimentos e, portanto, sobreviveram nas estações mais difíceis, ou seja, tanto aquelas estações mais frias como as estações mais quentes, onde eles não conseguiam encontrar alimentos. Com esse efeito, o que foi que aconteceu? Podemos intuir, ou seja, definir que a expectativa e a qualidade de vida dos neolíticos, ou seja, dos homídeos no período neolítico, aumentou em relação ao período anterior. Quando a gente fala de período anterior, está se referindo ao período paleolítico, que essa informação está dizendo para vocês que por conta dessas técnicas agrícolas e pecuaristas, ou seja, técnica agrícola e pastoril, agricultura e pecuária, os homídeos no período neolítico conseguiram sobreviver mais do que os do período paleolítico. Então, é essa informação que vocês vão colocar aí.
Vamos lá. De acordo com as técnicas agrícolas e o pastoril, mais uma vez, de acordo com as técnicas agrícolas e o pastoril, os homídeos do período neolítico conseguiram sobreviver mais do que o dos períodos paleolíticos. Mais uma vez, de acordo com as técnicas agrícolas e pastoril, os homídeos do período neolítico conseguiu sobreviver mais do que o do período paleolítico. Vamos prosseguir. Mas além da agricultura e da pecuária, ou seja, do pastoril, os neolíticos também desenvolveram novas técnicas, ou seja, tivemos novas inovações. Então, vamos observar aqui, ó, quais foram elas. Produção de instrumento da pedra polida, por isso que o período neolítico é conhecido como, exatamente, Idade da Pedra Polida, onde eles produziram quais instrumentos? Facas, machados, enxadas. Esses instrumentos, eles ajudaram no domínio da agricultura e na questão também da caça, ou seja, a faca utilizando, ajudando na questão de caçar os animais. Segundo ponto de inovações técnicas. Construção de casas para se abrigarem. Quais foram, ó, alguns instrumentos que eles utilizaram? Madeira, pedra, barro, folhagem. Lembrando que vimos na nossa aula anterior que inicialmente as casas do período neolítico, porque lá no paleolítico eram nas cavernas, no período neolítico inicialmente foi com estacas de madeira, pele de animal e depois passou a ser o quê? Barro e pedra. E as folhagens era questão também de ajudar no processo de esquentar as casas, principalmente lá no período das estacas de madeira. Então, estacas de madeira, couro e folhagem, ou seja, o couro, a pele dos animais, e depois barro e pedra. Então, eles já nesse período eram o quê? Nômades ou sedentários. E aí? Cuidado para você que disse nômades, eles não eram nômades. Nesse período aqui, período neolítico, os homídeos, os seres humanos, eles já eram sedentários, já tinham moradia fixa. Nosso terceiro ponto de informação sobre as inovações técnicas era o quê? Objetos de cerâmicas que serviam como utensílios para cozinhar e armazenar alimentos. E o nosso quarto ponto de informação, desenvolvimento da tecelagem com pelos e couro de animais, além das fibras vegetais. Então, começaram a desenvolver as roupas com pele e couro de animais e as fibras de vegetais. Objetos de cerâmica serviu como utensílios para cozinhar e armazenar os alimentos. Construção de suas casas, inicialmente madeira, couro, que era a pele dos animais e folhagem, depois barro e pedra. Produção de seus instrumentos com a pedra polida, facas, machados e enxadas. Desse ponto aqui, o que vocês vão copiar? Todos os 4 pontos, ou seja, as 4 inovações técnicas. Vão copiar do jeito que está aí na sua tela. Então, nesse momento, você coloca a pausa na aula e copia a informação do jeito que ela está sendo mostrada para vocês. E após vocês terem copiado os 4 pontos com relação às inovações técnicas, pedra polida, instrumentos, utensílios, casas, forma de alimentos, terem copiado essas 4 questões no nosso slide anterior, agora a gente vai na questão da arte. Como eles desenvolveram essa arte no período neolítico? Nós temos o seguinte: com a criação de novas técnicas, através do polimento da pedra, muitos objetos artísticos, principalmente os de cerâmica e a pele de animal, começou a ser produzido nesse período, ou seja, começou a ser utilizado. Note que povos não consideravam esses objetos obras de arte, eles não consideravam como uma obra de arte.
Hoje, com o passar do tempo, os nossos historiadores, pesquisadores, eles identificaram como obra de arte, mas que naquele período neolítico eles ajudavam com uma forma de sobrevivência, era uma necessidade. Quais possuíam caráter utilitário, ou seja, eram produzidos para serem utilizados no dia a dia, seja para o transporte de comida, transporte de bebida e as vestimentas. Vocês anotaram no nosso slide anterior os 4 principais pontos com relação a essas inovações técnicas que faz parte da nossa arte. Por outro lado, os objetos de arte produzidos pelos artistas considerados seres iluminados adquiriram um caráter religioso, ou seja, sobrenatural e mágico, principalmente amuletos, símbolos religiosos criados nesse período. E nesse período aqui, eles tinham um ritual funerário que a gente se adaptou até os dias atuais. Hoje, os nossos entes queridos, que a gente já viu em aulas anteriores, a gente coloca num caixão, tem toda uma simbologia, tem toda uma despedida, tudo bem adequado. Naquele tempo, eles não tinham esse pensamento, mas eles já eram organizados no rito funerário. De que forma? Eles cavavam um buraco no tamanho da pessoa, o tamanho proporcional, colocavam o ente querido dentro desse buraco. Que era que eles faziam depois? Faziam suas orações, os seus comentários, suas despedidas, ou seja, era um momento de simbologia. Pegavam e jogavam por cima folhagens ou flores e fechavam aquele buraco. Então, eles tinham um rito funerário de forma rigorosa, ou seja, era algo que, com o passar do tempo, foi fazendo parte da nossa história e foi se aprimorando de acordo com as nossas necessidades. Aqui nós temos também como ponto de informação. Além disso, o homem do período neolítico, nosso último ponto, começa a construir abrigos e casas, sendo, portanto, considerados os primeiros arquitetos da humanidade. Por quê? Vimos que inicialmente eram cavernas, lá no Paleolítico, Neolítico, estacas de madeira, pele de animal e folhagem, e depois construção com barro e pedra. Então, eles foram aprimorando, eles foram modificando essas casas, aperfeiçoando para a necessidade do grupo familiar, tanto com relação a espaço como com relação a clima. Então, aí se deu os primeiros projetos arquitetônicos dentro da nossa história, com base nas construções, nas moradias. Onde surgiu isso? Lá no período neolítico. E aí, o que você vai anotar dessa nossa aula como ponto de informação? Bora lá! Continuando a nossa informação desse ponto aqui. Coloque como em destaque, arte no período neolítico. Pronto? Então, vamos lá. Informação sobre a arte no período neolítico. Foi reconhecida com o passar do tempo, de acordo com o estudo dos pesquisadores e historiadores. A arte no período neolítico foi reconhecido com o passar do tempo, de acordo com o estudo dos pesquisadores e historiadores. Segunda informação, vamos lá. Essa arte, no período neolítico, era utilizada como uma necessidade, ou seja, utensílios. Próxima observação. Os homídeos no período neolítico, eles praticavam ritos funerários que foram adaptados
que foram adaptados para a nossa sociedade atual. Para a nossa sociedade atual. Última observação. A questão arquitetônica das nossas casas vem de uma evolução, a questão arquitetônica de nossas casas vem de uma evolução da construção das moradias no período neolítico. Então, o que vocês vão fazer com essas informações que anotaram no decorrer da nossa aula? Se você deixou passar alguma informação, o que é que vai fazer? Vai reassistir a aula para anotar todas. Após ter tudo concluído e organizado no seu caderno, você vai me enviar a foto lá no Class. Lembrando que tem a pasta correspondente para o envio da atividade. Não é para enviar no mural, porque você enviando lá, a sua pontuação não vai aparecer. Cada atividade, ela tem uma pasta correspondente com o assunto da aula, com o assunto visto na semana. Então, fiquem atentos. Cuidado, mais uma vez, para não enviar atividade na pasta no local errado. Quem teve dúvida, quem não compreendeu ou deixou passar alguma coisa, o que é que você vai fazer? Vai lá no Class, tira a dúvida comigo, ou você espera a nossa próxima aula para tirar a dúvida? Olha o dedinho, ó. Não, você vai realmente lá no Class para tirar a sua dúvida. Não fique com ela por muito tempo, porque você pode acabar o quê? Esquecendo. Então, mais uma vez, ficou com dúvida na nossa aula de hoje? Você vai esperar a nossa próxima aula para tirar a dúvida? Não. Corre lá no Class para tirar ela. Lembrando que esse assunto, ele faz parte do seu TD, você recebeu. Se não recebeu ainda, corre lá na escola para pegar o TD. Lembrando que ele é avaliativo. Respondam de caneta azul ou preta, tenham essa atenção. Não é para responder de lápis, tenham cuidado, tá bom? Não esqueçam do prazo de entrega das atividades. Fiquem atentos ao prazo de entrega, não deixem acumular atividade, porque quanto mais você vai deixando passar, vai acumulando e depois você não vai conseguir fazer tudo de uma vez, vai ficar sobrecarregado. Então, siga o seu horário de aula, o seu horário de atividades. Vocês têm, 3 formas de saber o que vai ser passado para você. A primeira, na videoaula. Se for caderno, o professor realizando atividade aqui com você. Caso não seja aqui, seja só uma explicação. Segundo, canto de orientação com relação a atividades, na sua agenda. Então, no caso de ter informação na sua agenda sobre a nossa aula. Se não foi atividade do livro, se for algo proposto para você fazer lá no Class, tem que ter atenção que está lá na agenda. Tem a forma de atividade. E onde você vai me enviar essas atividades? Na agenda? Não, você vai me enviar a foto lá no Class. Professora, eu não sei como enviar. Na agenda do site da escola, tem um vídeo mostrando como você envia as atividades. Fiquem atentos a tudo isso, tá bom? Então, a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Espero que tenham gostado do nosso assunto. O conteúdo tenha ficado esclarecido. Tenham feito todas as anotações correspondentes. Qualquer dúvida, mais uma vez, corre lá no Class para tirar. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula e tchau, meu povo!